Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Então hoje, retomando a minha série sobre psicanálise, vamos falar aí sobre as psicoses. Lembrando que o primeiro vídeo que eu gravei sobre as organizações psíquicas, eu falei sobre neurose, inclusive assistam lá, tá, se vocês não assistiram. Hoje eu vou falar sobre as psicoses e no próximo eu vou falar sobre perversões. Então vamos lá, as psicoses, meus queridos, o que acontece? O ego do sujeito, ele entra em um conflito com a realidade, ok? Então vamos lá. Às vezes, há sofrimentos tão grandes para aquele indivíduo que o ego ele passa a ficar fragmentado, o ego ele passa a ficar comprometido. E essa fragmentação, essa desorganização do ego faz com que o id tome conta. E o que é o id? O id é o desejo, correto? O id é a tua vontade. E por que o id toma conta? Ora, para poder suportar aquele sofrimento. Então vocês vão lembrar, quando eu gravei um vídeo sobre os mecanismos de defesa do ego, e eu falei especificamente da negação. Isso, da negação. Qual é o exemplo que eu dei? Vamos lá. A mulher perde o marido, ok? Ou seja, um sofrimento inimaginável para ela. E o que o ego dela faz? O ego dela fica tão fragmentado, fica tão comprometido, que o id toma conta e o id cria o que ela deseja, que é o marido vivo. Então, o marido morre, mas ela, com essa realidade ficcional que ela criou, para ela, ele está vivo ainda. Então, ela continua cozinhando para ele, ela continua botando o prato dele na mesa, ela continua arrumando a cama dele, continua lavando as roupas dele. Ou seja, ela criou uma outra realidade para conseguir suportar aquele sofrimento. Basicamente, isso é uma psicose, tá? Então, notem que existem duas etapas nesse processo da organização psicótica. Primeiro, há um distanciamento do ego com a realidade. E por que há esse distanciamento? Porque há um sofrimento acontecendo. E segundo, como forma de reparar esse distanciamento do ego com a realidade, o id vai ser responsável por proporcionar uma nova realidade. Tá? Isso é fundamental na psicose. Ou seja, o id vai dar uma nova possibilidade de existência para essa pessoa. E a psicose, assim como a neurose, tem graus. Tem grau de sofrimento. Tu pode, sei lá, ter estados psicóticos, que é mais leve, tu pode ter condições psicóticas, que é, digamos, mais no meio, assim, e tu pode ter psicoses propriamente ditas, ou seja, toda a organização psíquica do indivíduo é psicótica, sejam as defesas dele, o modo de sofrimento, e dentro dessa organização psíquica nós também temos os mecanismos de defesa do psicótico, que eu também já falei aqui, né? Tu tem a negação, né, que eu acabei de falar para vocês, tu tem a recusa, que é uma negação mais leve, tem a dissociação, que é quando o ego tem essa capacidade de fazer essa dissociação, sentido de romper com determinadas pulsões, com determinados objetos, né, com determinados afetos. A partir dessa dissociação, o indivíduo também pode ter a projeção. Então, o que acontece? Que o sujeito vai atribuir a objetos externos aspectos que são dele mesmo, só que não são reconhecidos como dele. Então, isso é muito comum, né? As pessoas, às vezes, culpar o mundo, culpar outras pessoas pelos seus fracassos pessoais. Ou seja, essa culpa era para estar nele, mas como o ego dela não suporta isso, ela joga em outra pessoa. A gente vai ter também a identificação introjetiva, tá? Que é uma forma de identificação com o objeto externo. E além disso, tu vai pegar essas características desse objeto e vai introjetar em você. Por isso que identificação introjetiva. Exemplo, eu sou muito fã de Jordan Peterson. E o que acontece? Eu assisti tantos vídeos dele, eu admiro tanto Jordan Peterson, que eu passei a pegar alguns traços, principalmente na hora de me comunicar. Eu mexo bastante as mãos, que eu não fazia muito antes. Então tu começa a pegar pra ti algumas características de outras pessoas, sabe? De outros objetos, entende? Então isso é a identificação introjetiva. Tu também vai ter a identificação projetiva. Ou seja, tu vai projetar uma característica própria no outro. E tu vai se identificar com ela. E também tem a idealização, que é quando o indivíduo exagera nos aspectos positivos do objeto. Isso acontece muito, por exemplo, com político, cara. Eu vejo muito acontecer. Tipo, às vezes para algumas pessoas, determinados políticos são quase semideuses, sabe? Ah, porque ele vai resolver, porque ele consegue, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Isso é uma idealização. Agora sim, eu vou entrar nas 3 organizações psíquicas da psicose, que é a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. A palavra esquizofrenia, ela significa dividir o espírito. Então, notem que é uma subjetividade que se caracteriza pela dissociação, que eu falei antes, tá? Então, o indivíduo, ele tem uma incoerência de pensamento, de ações, de sentimentos, ele se afasta da realidade, ele se fecha em si mesmo, ele tem algumas fantasias interiores que a gente pode também diagnosticar como autismo, ok? E mais, meus queridos, tem alguns tipos de esquizofrenia.
que eu não vou falar hoje aqui, ok? Dentro da esquizofrenia é possível perceber que o esquizofrênico ele tem um ódio à realidade, tanto interno como externo. E a psique do sujeito, ela prefere se manter imersa no mundo das ilusões. E ela prefere esses estados ilusórios do que construir vínculos com outras pessoas. Então perceba que há uma perda na discriminação do que é real e do que é falso, tanto do próprio eu, como de tudo que está fora dele. O esquizofrênico, ele alucina, né? Ele ouve vozes que não estão presentes, ele vê coisas que não estão presentes na realidade. Então imagina o sofrimento desse indivíduo. Então o indivíduo esquizofrênico, ele tem uma dificuldade no processo de simbolização, ou seja, ele tem uma dificuldade no processo de pensamento, conhecimento, de linguagem. Então como esse universo simbólico dele não é organizado, ele começa a adquirir uma literalidade no entendimento das coisas. Normalmente, para o indivíduo esquizofrênico, tudo é literal. E isso causa muito sofrimento. Então, por exemplo, sabe quando a gente usa uma expressão, sei lá, vai chover canivete? Para o indivíduo que é esquizofrênico, realmente tem a possibilidade de chover canivetes. Então ele sofre com isso. Vamos para a segunda organização psíquica, a paranoia, ou seja, o delírio. Diferentemente da esquizofrenia, paranoia, ela é uma organização psíquica mais ou menos sistematizada. Perceba que a esquizofrenia é totalmente desorganizada. Na paranoia, ainda há um predomínio de interpretação da realidade. Na esquizofrenia não há. Então assim, há um delírio, né? Que nem eu falei do exemplo da negação antes, que a mulher perde o marido, ou seja, há um delírio, ou seja, há uma distorção na interpretação dos estímulos externos. A pessoa tem momentos de crise, e isso pode despertar a ansiedade dela. Então, o sujeito que é paranoico, por exemplo, ele tem aquela síndrome de perseguição, sabe? Então ele sempre acha que pode ter alguém atrás dele, né? Alguém querendo matar ele, alguém querendo fazer o mal dele. Ele tem essa paranoia, esse delírio. E isso causa muito sofrimento no sujeito. Além disso, também tem os delírios de grandeza. O sujeito ele se sente a pessoa mais importante do mundo, como se a existência dele fosse a coisa mais essencial para a humanidade. É bem comum isso, ter esse delírio de perseguição e esse delírio de grandeza dentro da paranoia. E vamos pro último deles, que é a melancolia, ou também condição maníaco-depressivo. A melancolia, ela até é meio poética, assim, por quê? Vamos lá. O melancólico, ele investe em outro, seja pessoa ou seja uma coisa, parte de si, tá? E na perda ou na impossibilidade de se realizar neste outro, o indivíduo sente como perdendo parte de si. Esse é o fundamental dentro da melancolia. Então vamos lá. Há uma identificação com um determinado objeto, pessoa, situação, experiência, tanto faz, de tal maneira que o sujeito ele sente esse objeto como parte de si. O sujeito ele não consegue perceber esse objeto como algo exterior, como algo de fora, não. Faz parte dele. Então vamos aos exemplos. Mãe e filho, uma relação mãe e filho. Às vezes, as falhas presentes na construção do sujeito, ou no caso aqui estou falando do filho, foram tão grandes que fatalmente esse filho ele vai ser totalmente dependente dessa mãe e mais, ele vai ver essa mãe como algo que é ele também, entende? É o que eu falei antes, ele não consegue separar a mãe, ele não consegue ver a mãe como algo externo. Não, a mãe faz parte dele. Então, quando há perda desse objeto, no caso aqui eu estou usando o exemplo mãe e filho, então quando há perda da mãe, se a mãe falece, por exemplo, parte do ego do sujeito se vê totalmente perdido. É como se, como eu falei antes, é como se ele morresse. É como se uma parte dele morresse. E aí esse sujeito enfraquece. E isso acarreta numa dor profunda pra caramba. E mais, uma dor totalmente angustiante. E como se trata de um processo inconsciente, o sujeito muitas vezes ele não sabe o que se perdeu nesse processo. Ele só sente essa perda, ele só sabe que foi embora, ele só sabe que algo morreu nele. Mas ele não sabe o que é, muitas vezes. E aí, o sujeito vai ter um profundo desânimo, ele vai começar a inibir a realidade dele, vai ter uma perda na capacidade de amar e também de receber amor. E, em último caso, tudo isso pode levar ao suicídio. Então aqui vai entrar um outro conceito que é o ideal do ego. Porque essa organização psíquica, que é a melancolia, o que acontece aqui é um conflito entre ego e ideal do ego. Se vocês assistiram os vídeos que eu já fiz sobre psicanálise, o que é o superego? O superego, a grosso modo, são os castigos e as normas, ok? É o aspecto essencialmente negativo, sabe? Ou seja, o que não se deve fazer. O ideal do ego é o contrário. São os padrões e modelos ideais daquele sujeito, naquela organização psíquica. Ou seja, são os aspectos positivos, o ideal de como deve ser. Então, na depressão, por exemplo, o ego ele se subjuga ao ideal do ego. Então o ego ele passa a querer obrigar o sujeito a atingir esse ideal. Logo, como é um ideal, o sujeito começa a ficar
com uma baixa autoestima, com sentimento de culpa e frustração por não conseguir atingir esse ideal do ego. Um alto nível de exigência consigo próprio, um sentimento de perda de amor e de que todos esses desejos são inalcançáveis, porque a gente está falando do ideal do ego. Mas a gente pode ter o contrário também, ou seja, quando o ideal do ego se subjuga ao ego, o indivíduo se sente superior a tudo e a todos. Então ele busca aceitação, busca prestígio. E aqui nós temos o transtorno maníaco depressivo, conhecido por todo mundo como bipolaridade. Ou seja, eu fico em alternância entre esses dois estados. Quando o ego se subjuga ao ideal do ego, e aí o sujeito vai buscar uma perfeição e não alcança, ele se entristece. E o outro, quando o ideal do ego se subjuga ao ego. E aí o indivíduo se sente superior a tudo e todos, ele sente uma vontade de mudar o mundo, ele se sente o cara mais foda do mundo. Beleza, meus queridos? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas nos comentários, sugestões nos comentários. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.